Olá, seja bem-vindo a mais um Premium Cast, o podcast aqui da Unicred Premium. Sou Eduardo Fuginiti, coordenador de comunicação e marketing aqui da cooperativa. Hoje temos um convidado muito especial, uma honra para nós estarmos recebendo ele. Alexandro Filippetto, ele é superintendente de inovação da Unicred do Brasil. Junto comigo temos o Daniel Haas, diretor de operações aqui da cooperativa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, tendências de mercado, Open Finance, tudo que pode facilitar o entendimento do público em geral, dos nossos cooperados. Alexandro, seja bem-vindo, né, ao nosso Premium Cast, mais um episódio aí. E que bom te ter aqui. Obrigado, Eduardo. Prazer estar conversando com vocês aqui, um prazer estar conversando com os nossos cooperados aí sobre tecnologia, inovação, aí, todos esses temas que a gente está abordando hoje. Daniel, bem-vindo também, junto comigo aqui para tocar mais esse episódio. Hein? Estamos juntos, Eduardo. Filippetto, muito obrigado pela presença, pela participação e vamos juntos levar informação para os nossos cooperados. Filippetto, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar um pouco de ti, trazer um pouco do universo geral sobre inovação e de que forma que o sistema Unicred está trabalhando para incorporar esse tema e trazer, né, essa tendência para os nossos cooperados. Legal, ótimo para iniciar essa conversa. Esse é um tema que ele vem acelerando, né? O setor financeiro, ele é um setor de tecnologia hoje que entrega produtos aos nossos cooperados, aos clientes em geral, né? E a inovação, ela consegue nos apoia para acelerar esse processo, para que a gente incorpore mais tecnologia, incorpore mais serviço, incorpore mais resultado para os nossos cooperados. E a Unicred vem atuando nessa questão. Desde 2020 foi muito acelerado o uso de tecnologias, o autoatendimento. Então, nós temos hoje mais de 95% dos atendimentos, eles acontecem através do autoatendimento, de apps do cooperado se autoatendendo através de tecnologia, e isso a gente só consegue inovando, a gente só consegue trazendo novas tecnologias, trazendo o que vem de mercado e novas tendências para que a gente melhore o uso e consiga cada vez melhores resultados, que a gente possa escalar cada vez mais os nossos produtos, né, colocando na mão dos nossos cooperados. E inovação está no cerne disso, né? Então, que a gente consiga nos aproximar do ecossistema, nos aproximar das novas soluções, não só de startups, que a gente fala, mas de soluções no geral, que a gente consiga acelerar o nosso processo. Então, nós, Unicred, temos um olhar em cima desse processo de inovação e como que a gente conecta isso dentro dos nossos produtos, daquilo que a gente já tem, do nosso atendimento que a gente já faz ao nosso cooperado, e como é que a gente coloca isso para dentro de casa para que a gente consiga acelerar mais, atender melhor, escalar mais a nossa operação, crescer, né, de uma forma sustentável em cima do nosso produto. Trazendo também uma informação para vocês, nos próximos dias a gente deve estar liberando o nosso portal de inovação, que hoje ele ainda estava interno para testes, para uso. A gente deve liberar nos próximos dias para todo o sistema. Então, onde a gente vai trazer mais uma comunicação mais ativa sobre inovação, sobre temas, sobre tecnologia, novas tecnologias, mas também o que as cooperativas, o que as agências vêm olhando de inovação e a gente compartilhar entre todos isso também. Difundir melhor a informação, criar uma cultura mais de inovação. Que exatamente. Legal. Então, a gente deve estar nos próximos dias, aí vocês devem estar recebendo, onde a gente vai abrir o portal para todo o sistema e a gente começa a comunicar mais sobre o tema também aí para todo o nosso sistema. Legal. Bom saber. Acho que vai ajudar todo mundo, né, Dani? Aí em primeira mão a informação aí que deve chegar em vocês em seguida. Muito bom. Filippetto, tem um grande projeto capitaneado pelo nosso regulador, Banco Central, né, que está ganhando cada vez mais corpo, que é o Open Finance. Né? Eu gostaria que tu compartilhasse com os nossos cooperados qual é o principal objetivo do projeto e como os nossos cooperados podem ser beneficiados com isso. Né? Quais as iniciativas que a Unicred está tendo em relação a ele. Legal. Essa é uma iniciativa bem importante, porque o core disso, ele coloca como que a informação, os dados, eles são do cooperado e não da cooperativa. Então, isso que o Open Finance nos traz. Ele coloca a autonomia sobre os dados na mão do dono do dado.
então do nosso cooperado. Ele é responsável, ele é o dono daquela informação como um todo. Perfeito. E o que isso nos permite? Que a gente compartilhe e que a gente traga dados de outras instituições para dentro da Unicred. E que vantagem eu tenho nisso? Eu consigo olhar o histórico desse nosso cooperado, não só para dentro de casa, nos serviços, nos produtos que ele tem conosco, mas toda a vida financeira desse cooperado fora também. Então, ele vai ter uma outra conta, alguma coisa que ele movimente fora, a gente passa a ter acesso a isso também. E o que isso ajuda? Que a gente entenda comportamento, que a gente entenda melhor a vida financeira, o comportamento desse cooperado, para que a gente seja mais assertivo com ele. Seja sobre oferta de produtos, seja sobre o comportamento e eu ofertar ou entender melhor, ver o que eu posso ofertar para ele, seja um crédito, seja um investimento. Aquele atendimento consultivo, né? Que a gente... Exatamente. A gente refinar esse nosso comportamento, que a gente já tem de proximidade com o cooperado, a gente poder aproximar ainda mais. Eu ter mais informações para que eu seja mais assertivo junto com ele. E vem numa gama de uso assim muito grande em relação a dados. E isso foi uma mudança muito grande no cenário nacional. E nós estamos vivenciando isso desde a parte de privacidade, de cuidado com esses dados, porque a gente está trafegando essa informação agora com outras instituições também. Então passa quem é o responsável por aquela informação. Então tem toda uma parte de regulamentação muito forte em cima disso. E a Unicred vem trabalhando muito em cima nesse sentido. E viemos, né, como um diferencial muito grande também entregar para o nosso cooperado um gerenciador financeiro, que é onde ele consegue trazer os dados que ele tem externos para dentro da Unicred e a gente consegue consolidar essa informação toda para o nosso cooperado. Então, se ele tem 2 cartões de crédito, 2 contas, por exemplo, a gente consegue ter essa visão completa. Dentro de um único local, tu consegue olhar o todo. E isso é importante porque, além de facilitar a vida ali do cooperado, da pessoa que está usando e tendo em um único local todas as informações financeiras, a gente começa a entender também esse comportamento dele e daqui a pouco eu ver que ele tem um dinheiro parado em alguma conta e ofertar para ele. Quem sabe tu, em vez de deixar o dinheiro parado ali, a gente possa trabalhar colocar em um determinado produto que tu comece a ter um resultado melhor também. Então tu começa a poder olhar para isso e tirar uma inteligência olhando para esses dados, e é um volume muito grande. O Brasil já está eu acho que já está em primeiro entre comunicação de dados, apesar de a gente ter entrado depois da União Europeia, dentro do conceito do Open Finance, nós já compartilhamos mais dados do que qualquer outro país hoje. Pô, que legal. Então, é um volume muito grande. E aí tem questão de inteligência artificial, tem várias coisas, tecnologias surgindo para ajudar a olhar para isso como um todo, né? E o PFM, o gerenciador financeiro, é uma ferramenta aí de extrema valia para o nosso cooperado poder trazer os dados para cá, trazer os dados para a Unicred, a gente poder consolidar, olhar essas informações aí e utilizar depois no dia a dia ali. Então, já é uma realidade no sistema Unicred. O cooperado já pode conceder, dar o acesso aos seus dados e usufruir dos benefícios de um gerenciador financeiro personalizado dentro do próprio app da Unicred, é isso? Perfeito, isso mesmo. Então, ele já está habilitado, trazendo os dados para a Unicred, já habilita ele que se utilize do gerenciador financeiro dentro do próprio app ali. Então, existe uma opção, gerenciador financeiro, onde o nosso cooperado vai entrar ali e vai poder consolidar toda a sua vida financeira dentro do nosso próprio app mesmo. Perfeito. Dados é o que hoje, né, sustenta toda uma estratégia, né, Felipe? Eu acho que é importante para a Unicred, para as instituições financeiras ter esse acesso e para o cooperado poder gerir, né, os seus recursos, né, tá ali na palma da mão dele, ele podendo ver como é que tá a rentabilidade, vendo quais são as melhores escolhas financeiras dele. Eu acho que é sensacional, acho que é um caminho sem volta, eu acho, né? Exato. Mas que legal. E, Felipe, aproveitando que a gente está falando de dados, eu queria te perguntar quais são as boas práticas, tratando de governança, né, em gerir esses dados, né, a segurança desses dados. Quais são as práticas que hoje o sistema Unicred, né, aplica para gerar essa segurança para os nossos cooperados? Bom, o Brasil ele vem evoluindo bastante no tema de LGPD.
Então, isso já vem nos últimos anos também crescendo, toda a regulamentação em cima disso, né? E a Unicred vem atendendo todo esse contexto da própria LGPD e evoluindo no uso dos dados e na privacidade. Então, isso é um tema de extrema relevância. Vem crescendo muito, o Open Finance foi um acelerador para a gente trabalhar esse tema aqui dentro, porque a gente começou a trafegar muitos dados de um lado para o outro, entre as empresas, né, entre as instituições e o Banco Central. Então, vem essa questão de privacidade de uma forma muito forte. Se trabalhar a privacidade, se trabalhar tecnologias de segurança para garantir a privacidade. E a Unicred vem aplicando aí toda a questão de LGPD. Além disso, todo um olhar muito forte em cima de segurança como um todo, e aí isso inclui a parte de dados, que é extremamente importante para garantir, né, a privacidade das pessoas, garantir que tu possa compartilhar teus dados e tenha segurança que teu dado está sendo utilizado para aquilo que é necessário. O Open Finance, por exemplo, quando eu compartilho um dado, eu indico o porquê que eu quero compartilhar aquele dado. E as instituições devem respeitar o uso dele para aquele fim que eu dei. Então, isso também vai garantindo que eu possa compartilhar de uma forma mais segura e que eu utilize para aquilo que eu coloquei. Então, mais uma vez, coloca muito na mão do cooperado a autonomia para aquilo que eu quero entregar meu dado e para aquilo que eu quero usar aquele dado. Então, a Unicred vem trabalhando fortemente nisso, na questão de privacidade, na questão de segurança, para que a gente consiga atender aí, os padrões de exigência, né, mais elevados possíveis no que diz a respeito ao uso de dados aí como um todo. Legal. E, Felipeto, outro assunto que é inevitável, né, quando se fala em tecnologia, né, tem uma grande relevância nos dias atuais, é a inteligência artificial. Quais as iniciativas da Unicred em relação a possibilidades que a inteligência artificial nos traz, alinhadas ao principal objetivo do sistema, né, que é trazer prosperidade financeira e um bom atendimento para o nosso cooperado? Perfeito. Os assuntos eles são todos conectados, né? Quando a gente começa a falar de Open Finance, eu falo de dados, e aí quando a gente fala de inteligência artificial, mais uma vez a gente está falando de dados. E inteligência artificial não é um assunto novo, é um assunto já bem antigo, na verdade, mas ele foi muito acelerado nesses últimos 2 anos em razão da inteligência artificial generativa, que isso mudou muito o conceito. Então, a Unicred já se utiliza de inteligência artificial há mais tempo, em outras frentes, por exemplo, os chatbots de atendimento, isso é um tipo de inteligência artificial. Porém, ele foi potencializado com o uso de IA generativa. Então, esses últimos 2 anos, esse tema de IA ficou muito evidente, ele trouxe muito à tona o uso, e o uso dos dados dentro disso muito forte. Então, a gente já utilizava conceitos de chatbot, machine learning, que é para aprendizado em cima de dados também. Então, já tinham alguns conceitos utilizados nisso, e a IA generativa acelerou muito agora. Ele nos permite avançar muito em alguns temas. Então, por exemplo, o próprio chatbot de atendimento direto, ele é uma possibilidade com uma melhoria muito grande, porque a IA generativa ela permite que a gente tenha respostas muito mais assertivas. Ele não precisa de um volume de dados talvez tão grande para aprender, mas ele consegue criar a partir do que ele tem. Então isso dá um diferencial muito grande. Ele torna, por exemplo, no atendimento, uma fluidez muito maior de conversa. Então ele se aproxima muito mais como se tivesse uma pessoa do outro lado lá. Então ele melhora muito o atendimento. Além disso, existe um conceito muito de hiperpersonalização, que é, com grande volumetria de dados, eu passar a entender melhor o meu cooperado, entender melhor os comportamentos, e eu personalizar os meus serviços para esse cooperado. Então, questão do Open Finance, por isso que eu digo que está tudo conectado, né? Questão do Open Finance, eu vou permitir trazer mais dados para cá, para a Unicred. Quando eu tiver em posse desses dados, eu consigo aplicar o uso de inteligência artificial, o uso de algoritmos que consigam entender melhor os comportamentos. E aí eu consigo ser mais assertivo na oferta dos meus produtos também. Então, a gente tem aí possibilidades de trabalho hoje já voltadas ao uso de atendimento, então no chatbot. A gente começa a ter análises em cima de comportamento. Então, o próprio gerenciador financeiro,
Agora a gente já começa a utilizar ele, mas logo dali na frente, ainda nesse trimestre, a gente começa a ter o que a gente chama de insights, que é ler, entender comportamentos e trazer inteligência a partir desses comportamentos com o uso de inteligência artificial em cima disso. Outras possibilidades que a gente tem logo na sequência para começar a olhar: análise de risco, análise de crédito, análise de fraude. Então, eu consegui entender melhor comportamentos para antecipar fraude, evitar fraude. Conseguir entender melhor o comportamento para fazer uma melhor análise de risco, entregar melhor crédito ou mais crédito para o nosso cooperado, entendendo. Então, assim, tem um universo pela frente. O uso de a IA generativa, ela está ainda se testando, digamos assim, como um todo. As empresas estão entendendo os caminhos, entendendo, porque bate de novo naquele ponto que a gente falou, acabou de perguntar: segurança dos dados. Como que a gente trabalha isso dentro da IA? A IA está aprendendo, e como é que tu trabalha as respostas disso? Como é que tu garante privacidade? Os governos estão trabalhando muito disso na questão de regulamentação em cima do uso dessa IA, porque mudou muito e acelerou muito o uso dos dados e entendimento sobre os dados para que a gente possa usar dentro dos nossos serviços. Então, a gente tem alguns caminhos, alguns a gente já está começando a trilhar, mas nos abre aí um leque de possibilidades para atender melhor o nosso cooperado e atender melhor as cooperativas com o uso desses algoritmos ou dessa inteligência artificial, de fato, por trás disso. Filipeto, então, seguindo nessa linha aí de tendência, de inovação, de dados, uma curiosidade que eu trago agora para finalizando aqui o nosso bate-papo: como é que está a questão da digitalização da moeda? Como é que está o real digital? Em que pé que nós estamos? Como é que está evoluindo e como que isso pode impactar dentro do sistema financeiro e para a Unicred, né? Interessante. Esse é um ponto que o Banco Central, no final do 2020, segundo semestre de 23, ele lançou, né, o Real Digital, o projeto Real Digital, que nada mais é do que a moeda digital transformada. Então, o nosso real transformado em uma moeda digital. E com isso, ele abriu as instituições financeiras para um piloto, para que a gente participe desse piloto e venha a começar a trabalhar. Assim como aconteceu com o Open Finance, assim como aconteceu com o Pix, outros produtos ali. E a Unicred participa de um consórcio junto com outros sistemas cooperativos, então mostrando também a intercooperação de fato acontecendo, onde com outros sistemas a gente participa do piloto como sendo um nó que a gente chama desse piloto, desse trabalho. E isso está permitindo, nesse momento, que a gente tenha um conhecimento em cima de tecnologias, são novas tecnologias aplicadas, são novas regulamentações que o Banco Central vem colocando em cima disso também. E acontecendo essa intercooperação aí, digamos, para desenvolver esse novo produto. Então, a Unicred vem participando do piloto junto com o Banco Central, desde o meio do segundo semestre do ano passado. Esse ano, nós tínhamos a ideia de ter um piloto rodando, de fato, já tokenizando, que a gente chama, gerando os tokens de moeda digital este ano. O Banco Central postergou isso para o próximo ano, então tardou um pouquinho em virtude de outros produtos que eles vinham trabalhando, o próprio Open Finance, que vem avançando. Então ficou para o próximo ano esse trabalho, mas ele vai permitir que a gente trabalhe novas tecnologias, questão de segurança muito forte também. Então esse é um tema extremamente relevante quando a gente fala de tokenização de moeda digital, privacidade. Então ele ajuda a acelerar todos os temas que nós falamos anteriormente, e trazendo essas novas tecnologias para uso, né? E aí o uso de moedas digitais, elas vão permitir novos serviços, novos produtos, novas seguranças no uso de determinados produtos. Por exemplo, novos contratos. A gente chama lá os smart contracts, que a gente tem contratos que a gente chama de contratos inteligentes, onde a gente pode colocar como se fosse quase um fluxo de assinatura, de etapas de um contrato, e inclusive o pagamento dele acontecendo com moeda digital em uma determinada etapa. Tu garante, por exemplo, usando um smart contract, que em determinada etapa
tu faça o pagamento e tu garante que tenha passado as assinaturas, passado por todas as etapas de segurança para que o pagamento ocorra. Então, eu posso, por exemplo, eu cooperado, estou comprando um imóvel, dando um exemplo só. Eu posso lá no início disponibilizar o valor que eu vou dar de entrada, por exemplo, para esse imóvel, mas eu tenho a garantia que esse valor só vai cair na mão do vendedor, digamos, quando todos os itens de segurança forem aprovados. Então ele consegue linkar tudo isso dentro de um único fluxo digital de trabalho, e aí lá naquele momento ele traz garantia tanto para quem, nesse caso, né, nesse exemplo, para quem está comprando, como para quem está vendendo um produto. É uma jornada basicamente toda digital, do início ao fim. 100% digital, com garantias, com várias etapas de segurança e o que a gente chama de token, que é onde eu valido, de fato, cada uma das etapas que estão acontecendo ali dentro. Que legal. Então tem todo um trabalho, são novas tecnologias, são novas regulamentações que estão acontecendo nesse sentido, que o Banco Central vem atuando, e provavelmente no ano que vem a gente deve ter um trabalho mais estruturado junto com o Banco Central e saindo algum piloto, de fato, com o uso dele chegando talvez na mão de um cooperado já no próximo ano. Felipeto, agradeço a tua participação. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço ao Dani aqui, ao Daniel, a participação também nessa construção, enriquecendo o assunto sobre inteligência, sobre inovação, sobre Open Finance. Se você tem mais curiosidade, quer saber mais, compartilha, curta, comente nossa programação, nosso conteúdo, e que nós vamos responder. Temos uma turma aqui de especialistas para auxiliar você. Agradeço desde já a esse episódio. Agradeço, Felipeto, então, mais uma vez, e ao Dani a esse episódio aí. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Felipeto. Acho que nesses poucos minutos, né? Seguramente são assuntos que dariam a oportunidade de a gente conversar muito mais, mas nesse tempo ficou evidente a preocupação da Unicred do Brasil, na tua pessoa, na tua equipe, né? Da utilização da tecnologia em prol do nosso cooperado e com um olhar muito próximo e atento para a segurança, para a privacidade, que são assuntos que inevitavelmente têm que caminhar juntos, como bem dito no decorrer da tua fala. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de conversar, estar aqui conversando com vocês, com nossos colaboradores, com nossos cooperados aí, trazendo esses temas aí extremamente relevantes, né, para o sistema como um todo. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Até.